noite a todos. Vamos nos colocando nos nossos lugares, desligando os celulares ou preferencialmente colocando no silencioso, para que o nosso evento não seja interrompido. Meu nome é Marina, faço parte da equipe de liturgia aqui no Centro Cultural de Brasília e que os jesuítas hoje recebem, então, o Monge Sato no Café Cultural com o tema Diálogos com o Budismo. Ademar Sato nasceu em São Paulo, é monge budista desde 1998, após estágio nos mosteiros de São Paulo e Kyoto, no Japão. Atualmente é um monge do mosteiro Shin-budista da Terra Pura, em Brasília. Estamos aqui na mesa, então, com o monge Sato, esposa dele, Cris, também monge, e padre Ramon, jesuíta aqui no Centro Cultural de Brasília. Nós vamos... A dinâmica desse evento vai ser com uma breve explanação do monge Sato, por uns 30, 40 minutos, sobre o budismo. Terminado esse período, nós vamos então partir para um cochichozinho, uma conversa nos grupinhos, duplas, trios mais próximos. Vocês vão fazendo uma conversa por uns 5 minutinhos. Depois nós abrimos para perguntas e respostas e comentários em geral. Muito obrigada, monge Sato. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, queria dizer que é uma honra muito grande estar aqui presente, mas também é muito simbólico. Simbólico não só porque nós passamos nas plenárias dos ministérios e está havendo uma movimentação popular muito importante. E interessante, não foi combinado naturalmente, não é? Mas está ocorrendo quase na mesma hora. Talvez o tema que eu vou propor seja isso. Mas também é muito especial porque o meu batismo pessoal e social foi no cristianismo. Eu acho que isso mostra um traço do budismo, mas a maioria dos descendentes dos japoneses budistas é batizada. Vocês podem perguntar para seus amigos, que são niseis ou até sanseis, filhos ou netos japoneses, que quase 100% é batizada. Eu digo que isso mostra uma característica do budismo, que o budismo sempre busca viver em harmonia com o meio. Então, os pioneiros japoneses, que eram budistas por várias gerações, chegando ao Brasil, continuaram budistas, mas facultou que os filhos assumissem a religião que prevalecia, que era o cristianismo. Daí que eu fui batizado, eu não sabia, mas eu fui batizado, catolicismo, mas também meu batismo social, quando ingressei na faculdade, em 1960, foi no cristianismo. Foi no cristianismo, na faculdade, quando ingressei, que passei a participar quase que imediatamente em 2 movimentos cristãos. O movimento universitário de desfavelização, MUD, e também a Juventude Universitária Católica, JUC. Então, foi meu batismo social, em que eu aprendi um conceito que mantenho até hoje, que certamente pauta a minha vida, que é amor ao próximo. Amor ao próximo. Isto eu vejo uma marca muito forte do cristianismo, que certamente eu carrego no budismo. Mas também é uma ocasião importante, porque nos anos 60, logo no começo dos anos 60, ao mesmo tempo que entrei no ativismo político através da ação católica, entrei também numa etapa contemplativa através de um monge jesuíta, Teilhard de Chardin.
muito especialmente por conta da Marina, que me convidou para fazer o casamento ecumênico nesta paróquia. A Marina, hoje casada com o Bruno, os dois frequentam o templo aos sábados de manhã. Certamente o Bruno frequenta aqui a paróquia aos sábados ou domingos. No sábado à noite. Sábado à noite. Então eu me sinto muito honrado e agradeço profundamente a oportunidade que estou tendo de aqui estar. E eu gostei muito do formato da conversa nossa, que é mais assim, um diálogo. E eu pedi para que não fosse a minha fala individual, mas que o padre Ramon também falasse, até para me esquentar um pouco, para que eu pudesse conversar de forma mais informal. E também eu pediria para a minha companheira, a Cris Monja Egen, falasse um pouco. Ela está tendo, até por também algumas razões, vocês estão vendo que eu sou muito racional. Eu acho ela mais próxima da geração aqui presente. Não só pela idade dela, por exemplo, eu tenho, a gente pode até comentar sobre isso depois, uma visão muito especial sobre toda essa mobilização que está havendo no Brasil recentemente, pela minha experiência dos anos 60. E a Cris, por exemplo, tem uma outra visão de uma geração que não passou pelos anos 60. E também o trabalho dela no tempo, como monja, ou mesmo antes de ser monja, eu acho que é uma visão que mais se aproxima da visão da geração mais nova. Então, eu peço, e a Marina também, comentando sobre o seu casamento ecumênico, e eu prefiro que assim seja do que eu falar aqui mais do que 10, 15 minutos. Então, quero agradecer profundamente as pessoas que me chamaram nessa oportunidade e a vocês que aqui estão presentes. Estou vendo várias pessoas que frequentam lá o templo nosso, das nossas meditações. Sejam também bem-vindos nesse local. E as pessoas que eu estou conhecendo aqui, especialmente. Meu nome é Cris Egen. Eu realmente não gosto de falar em microfone, mas... E antes de vir para cá, eu fiquei muito incomodada com o Monge Sato. Perguntei para ele, mas a palestra é sua, por que eu tenho que falar? Não é? E eu me lembrei que o Buda Shakyamuni, ele foi criado pela tia. E a tia dele passou vários anos tentando entrar na comunidade. E o Buda recusou, porque ela era mulher, e na época a comunidade era uma comunidade de homens, não é? Monges. E o Monge Sato me abre a porta, simplesmente, assim, sem eu querer, e diz, entre, não é? Eu acho que essa característica de entre é muito uma característica do Monge Sato e muito também uma característica do nosso budismo, que é esse budismo da terra pura, não é? Que é o budismo do Buda Amida, que é muito pouco conhecido no Ocidente. E foi exatamente nesse templo, que é um templo bastante acolhedor do Buda Amida, que nós conhecemos a Marina e o Bruno, que foram até lá. E que a Marina frequenta aqui, não é? Há muito tempo? Há muito tempo, desde 98. Então, o que me deixou muito, vamos dizer assim, impressionada, foi que a Marina, ela ia ao templo no sábado com o Bruno, e o Bruno, no domingo, vinha com a Marina para cá, não é? No sábado.
sábado. Sábado. Então, ela participava de todos os rituais. Ela não ia lá apenas para assistir, ela participava, não é? Então, a partir do Bruno e da Marina, nós viemos para cá realizar o casamento, que foi um casamento muito bonito, que foi exatamente dentro desse espírito de participação. É que eu comecei a refletir sobre a natureza da interreligiosidade, que nunca fez parte da minha formação, porque eu sou uma católica que apenas a minha experiência é só com a minha avó que recitava. Ela tinha um terço, era uma pessoa adorável, e a minha lembrança era não a igreja em si, mas o misticismo, não é? A entrega a Deus que a minha avó tinha naquele pequeno ato de toda noite rezar o terço. Então, eu gostaria, não de falar de mim, mas fazer uma pergunta para o monge Sato a partir do que eu tenho visto no templo e a partir do que eu vi com Marina e Bruno, que muitas pessoas vão ao templo e elas imaginam que o budismo seja apenas uma filosofia de vida, porque o Buda Shakyamuni é conhecido por ser um grande debatedor, um grande argumentador, um médico que prescreve. E poucas pessoas conhecem a faceta compassiva do Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni era um médico que não só prescrevia remédios, mas era um médico que cuidava amorosamente dos seus pacientes. Tanto que tem uma história que o Buda, um discípulo que estava muito doente, os outros discípulos do Buda não aguentavam nem sentir o cheiro dele, que ele estava cheio de feridas, abandonaram esse discípulo do Buda e foram embora. E o Buda, quando chegou, ele deu banho nesse discípulo, ele trocou as roupas dele, ele limpou a casa, ou seja, ele amorosamente cuidou dessa pessoa que estava sofrendo. Isso é muito pouco conhecido no budismo, não é? As pessoas vão sempre pelo lado intelectual. Então, eu gostaria que o monge Sato, ele falasse um pouco sobre isso. Por que as pessoas têm problema com a religião? Por que a religião é um problema? Quando nós falamos em dogmas, os nossos dogmas são menores ou maiores do que os dogmas da religião? Os dogmas que nós temos, que nós cultivamos e que nós pensamos ser verdades absolutas. E de que forma a religião, com essa sabedoria toda que nós conhecemos no Buda Shakyamuni e em outros religiosos de outras escolas e de outras religiões, e também como que nós podemos entender essa síntese entre sabedoria e compaixão, entre debate de ideias e cuidar do outro, entre religião e filosofia de vida. Essa é a minha pergunta para o monge, porque eu acho muito importante a gente entender esses dogmas que estão sendo passados, de que a religião é uma coisa ruim, de que as pessoas não devem frequentar os templos, de que cada pessoa é uma religião, não é? Então, eu gostaria que ele conversasse um pouco sobre isso, o individual, o social, quer dizer, a minha comunidade, o país e o planeta. Né? Muito obrigada. Bom, eu sou Marina, então foi bastante falada aqui pelo monge Sato e pela Cris. Sou casada hoje com o Bruno. Conheci o Bruno em uma academia de artes marciais e depois, nos conhecendo, fui saber que então ele era budista.
Eu, desde pequena, moradora e brasiliense, sempre tive curiosidade de conhecer o templo da Terra Pura, porque eu achava ele belíssimo pelo lado de fora. O templo fica lá na 315 Sul, a grande maioria de quem mora aqui em Brasília já passou por lá, ou se já teve a curiosidade, entrou. E eu toda vida tive essa curiosidade. E ao conhecer o Bruno, saber que ele era budista, que frequentava lá o templo, eu concretizei essa minha vontade e entrei. É um lugar maravilhoso. E é um local onde eu me sinto tão bem quanto eu me sinto aqui no CCB, na Capela dos Jesuítas. Sou católica, minha família é católica, toda a vida foi. E desde 98 nós frequentamos aqui o Centro Cultural de Brasília. O meu casamento realmente com o Bruno foi marcante para nós dois e creio que para muitas pessoas. A vontade que eu tinha realmente era de estar convidando todo mundo. Infelizmente não pude, a capela também é pequena, mas conseguimos fazer um casamento interreligioso. Conseguimos porque eu tenho jesuítas que são bastante abertos, tenho uma espiritualidade maravilhosa e pude contar também com o monge, com a monja Cris, que puderam então juntos realizar nosso casamento. E a minha vontade sempre foi, a princípio até eu abri um parênteses aqui, o Bruno falava, não Marina, a minha família também, eu sou batizado, eu fiz primeira comunhão, se quiser a gente faz só no católico. Eu não, amor, eu me sinto tão bem ao ouvir o monge, eu me sinto tão bem ouvindo os padres, que eu quero no nosso casamento transmitir esse bem, esse bom que é lá e cá. E fazer isso junto, porque eu consigo experimentar com ele isso junto, no budismo e no catolicismo. Eu acho que são duas religiões que têm muito a contribuir uma com a outra, é possível o diálogo, por esse bem, por esse amar ao próximo que as duas têm. E como falou o Padre Ramon, eu também já fiz os exercícios espirituais, não participo dos grupos aqui no Centro Cultural de Brasília, na CBX ainda, mas tenho uma vontade, já participei de vários retiros aqui também. E a espiritualidade naciana, com os exercícios espirituais, tem pontos semelhantes com a meditação budista, que eu estou lá no templo e participo. Lá no templo, isso que eu gostaria de ouvir o monge Sato falar, que eu acho que pode ser uma partilha dessa experiência que nós temos em comum com os exercícios espirituais. Vou falar um pouquinho, mas o monge Sato complementa, porque eu ainda não tenho a profundidade nem o conhecimento sobre o budismo, mas de lá encontrar uma meditação cantada, muito boa, em seguida uma meditação silenciosa, junto com uma meditação contemplativa. E isso leva a um crescimento, um fortalecimento pessoal muito bom, muito gostoso. E é isso. Eu sou muito feliz hoje em dia, casada com um budista, e de ter realizado o nosso casamento com a presença dos jesuítas, com a presença dos monges. Como é essa coisa? Eu posso falar... Uns 10, 15 minutinhos, aí a gente abre para outros eventos. Pois é, interessante que Cris, não é minha companheira, nós moramos juntos há algum tempo, mas a visão dela, não é, de fato, é uma visão mais contemporânea. Certamente ela está preocupada ou até um pouco incomodada dos conceitos de espiritualidade e religião, né? Parece que hoje religião não é uma palavra de moda, mas espiritualidade sim. Então muita gente se diz espiritual, mas não religioso, né? Então, na função de monja lá do templo, a Cris deve estar preocupada com isso. E
o Padre Ramon fala da meditação, não é? E a Marina contou assim como é que ela entrou nos portões lá do templo, mas foi muito interessante porque certamente a Marina, muito preocupada, me indicou um livro, aliás, me deu de presente um livro. Né? Não sei se vocês conhecem, eu até recomendo, eu não conhecia, do James Martin, que é um livro recente, não é? Muito recente. E eu até estava lendo, folheando algumas coisas, tentando vir aqui um pouco mais preparado. Porque jesuítas, não é? Eu tinha lido, isso também acho que não é por acaso, Teilhard de Chardin, acho que é Condição Humana, não é? Chamava de ter, né? Condição Humana. E isso já é muito, hoje eu percebo como o próprio nome é significativo, Condição Humana. Teilhard de Chardin, que eu li nos anos 62, se não me engano, muito tempo, 62 são 50 anos, né? Ele é um paleontólogo, Teilhard de Chardin, astrônomo, não é? Então ele falava do universo. E mas o nome do livro chama-se Condição Humana. Ou seja, o que eu me recordo do Teilhard de Chardin é que o homem é universal. A grandeza e, ao mesmo tempo, a humildade do ser humano, de ser humano. Não é? E aí também, não só através do livro do James Martin, que a Marina passou, mas encontrei também uma entrevista do Adolfo Nicolás, que o que chama da USG, União de Superiores Gerais da Companhia de Jesus. Né? Então ele diz algumas coisas interessantes, por exemplo, não é? Se eu for budista, diria que é uma entrevista recente, deste mês, 9 de junho, não é? 31 de maio de 2013. Entrevista recentíssima para uma publicação que chama Vida Nova. Como todos fazem, busquei, encontrei no Google, não é? A pergunta é: nos países europeus meridionais, vamos no caminho de ter uma geração perdida, sem visões de futuro. Nicolás, você deveria oferecer-lhes umas palavras de consolo? Aí Nicolás responde: se eu for budista, diria que a história vá para baixo. E quando chega o momento de crise, se produz um momento de iluminação e começa um caminho lento para cima. Mas não sou budista. Então creio que um dos problemas que temos, e é algo inevitável, é que olhamos o futuro com os olhos do passado. Vemos que o passado, a geração anterior à nossa, não tem respondido às expectativas, criando o futuro para a seguinte geração. Por isso, olhamos o futuro sem grandes esperanças. Eu creio que temos que libertarmos-nos do passado e saber que o futuro depende de que nós ponhamos em uma situação criativa. Neste momento, a Igreja espera
que nós nos dirijamos na direção do aprofundamento da criatividade e da vida no espírito. Eu achei muito interessante essa afirmação recente, até porque, mas por coincidência, o Papa jesuíta, não é? Francisco é jesuíta, mas talvez queira retificar algumas afirmações, não é? Pode dar a impressão de que o budismo espera a crise para que só no momento da crise haja a iluminação. E que o cristianismo não espera que essa iluminação ocorra no fundo do poço, mas que o próprio ser humano pode criar este futuro. Mas que, historicamente, devo dizer que fui marxista depois de ser cristão, antes de me tornar budista, mas aqui o padre Nicolás diz, não é? Mas que a geração anterior à nossa, ou seja, geração, não é? Do século XX, talvez depois da Segunda Grande Guerra, não correspondeu às expectativas para criar um futuro. Esta geração é chamada geração perdida. Eu achei essa afirmação muito significativa, né? E ao mesmo tempo muito dura, né? E que temos que repensar sobre esse futuro para criar, temos que repensar sobre este passado para criar este futuro. O budismo acompanha isto. O budismo não é, digamos, uma atitude apenas contemplativa. É verdade que o primeiro ensinamento do budismo é o que chamamos de vida é sofrimento, o que chamamos de sofrimento é a vida. Mas isso não significa uma postura negativa, uma postura conformista, mas sim uma colocação bastante otimista e positiva. Ou seja, temos que aproveitar o sofrimento para criar situações de não sofrimento. O sofrimento deve ser, ou pode ser, um estímulo para a criação, para a criatividade do ser humano. Eu vejo que neste ponto, não é, e em vários outros pontos, há essa convergência, pelo menos no meu entender, entre o cristianismo e o budismo. Mas também fui buscar, aí não teve jeito, né? Foi no Google mais uma vez, sobre Inácio Loyola. E parece que é uma citação do próprio Santo Inácio, em que ele diz: entende-se por exercícios espirituais qualquer modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente e outras atividades espirituais. Isso podia ser até uma definição budista. Entende-se por exercícios espirituais qualquer modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar e outras atividades espirituais. E, além disto, não é? Eu vi no Google, os jesuítas encontram Deus em tudo. Segundo, contemplação na ação. Terceiro,
da importância a este mundo encarnado, este mundo, não o mundo transcendental, mas este mundo encarnado, como o mosteiro de cada um. E, quarto, desejo de liberdade e desapego. Também eu não vejo divergência, digamos, não é, fundamental com os princípios budistas. Mas aí vem a pergunta que a Cris coloca, não é? Como é que as pessoas veem ou diferenciam o budismo do cristianismo? Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava no congresso das senhoras budistas e era uma reunião como esta, não é? E eu estava numa roda de discussão. Aí uma senhora budista, devia ter seus 80 anos, tinha mais idade do que eu, disse: olha, foi exatamente assim, preste atenção. Ela disse: graças a Deus, eu recebo a luz do Buda que me abraça e nunca me abandona. Graças a Deus, recebo a luz do Buda que me abraça e jamais me abandona. Eu cheguei ao Brasil pequenininha, devia ter uns 6, 7, 8 anos, não é? Mas consegui formar minha família. Tenho vários filhos doutores e doutoras, não é? Sentamos todos à mesa, pelo menos uma vez por mês, não é? E na mesa estamos sentados juntos, um é católico, outro é protestante, outro é espírita, outro é budista, não é? Outro é Sechonoye, outro evangélico, e nós nos damos muito bem. Graças a Deus, né, pela luz do Buda, que me abraça e me protege sempre. Eu acho que esta é a marca da modernidade. Eu não sei se é a marca do Brasil, não é? Mas da modernidade, não é? Agora, a preocupação que a Cris está colocando, do outro lado, existe. Né? O que é a religião? Não é? Budismo é religião ou budismo é essa postura dessa senhora? Ela não percebia que estava falando uma coisa estranha, não é? Então eu perguntei: como é que a senhora disse? Não é? Ela não percebeu, não é, a minha ironia, o meu espanto, e repetiu: graças a Deus, recebo a luz do Buda que me abraça, não é, e nunca me abandona. Talvez, não seja problema nosso, não é? Como cristão religioso, como budista religioso, fazer essa distinção. Essa senhora não via distinção nenhuma entre Deus e Buda, não é? Não só não via essa distinção, não é? Como ela estava satisfeitíssima, estava felicíssima, porque todos os filhos se juntavam, não é? Sendo católicos, sendo protestantes, sendo evangélicos, sendo budistas, sendo Sechonoye, sendo espírita, não é? Se dá muito bem. Eu vejo essa situação. Será que esta é a marca da modernidade? Agora, nessa conceituação do Santo Inácio, das Loyola, não é? Qualquer modo de examinar a consciência. O que é examinar a consciência? Eu podia me atrever com uma definição: examinar a consciência como desdogmatização. Desdogmatização. A meditação que nós fazemos, a meditação
como exercício espiritual, não é, dos jesuítas, mas também o exercício que nós fazemos no tempo, como a Marina contou, não é? É um exercício de desdogmatização. Eu entendo desta forma. Mas a desdogmatizar não só os dogmas de fé religiosa, mas também desdogmatizar os dogmas, ou desconstruir os dogmas da fé pessoal. Eu vejo, sim, hoje, uma diferença entre fé religiosa e fé individual. Fé individual seria aquela fé que cada um se sente na liberdade de construir. Por exemplo, está muito em moda hoje em dia, não é? As comidas de buffet. Especialmente na hora do almoço, não é? Na hora do almoço a gente não tem muito tempo, então a gente vai para os restaurantes. A maioria dos restaurantes hoje dispõe de buffet. Vários pratos, várias ofertas, não é, de comida, e cada um forma o seu prato. Põe um pouquinho de verdura, põe um pouquinho de legume, põe um pouquinho de feijão, põe um pouquinho de arroz, põe um pouquinho de carne, põe um pouquinho de... não é? E forma seu prato. Será que isto é fé? Fé individual? Ou a religião exatamente para evitar isto? A palavra religião não existe no budismo como religião. Religião como religare. Eu vejo que a palavra religare, eu que fui cristão, não é? Reencontro com Deus. Reencontro com Deus. Religação com Deus. Não é? Como é que seria no budismo que não fala neste Deus criador, nesse Deus único, não é? Mas pode ser a religação com o todo. Com o todo. Deus não é a representação do todo. Não é nós, como indivíduos, religarmos com o todo. Como é que a gente pode formar um buffet, não é, de ensinamentos religiosos do cristianismo, do budismo, do espiritismo, do protestantismo, para montar um prato que só serve a si próprio, que vem a reforçar o próprio ego? A religião é exatamente a negação do ego, ou situar o eu dentro do todo, dentro da totalidade. Agora, será que este prato feito no buffet dos conhecimentos filosóficos e religiosos não reforçam este ego? Não é um comodismo? Não é apenas um conforto? Eu colocaria isto em discussão também, não é? E daí vem o tal da religião, não é, engajada. Só é religião, então, que é engajado socialmente? Ou, enfim, já são 20h45. Bom, nós podemos então passar para um momento onde vocês podem formar uns grupinhos, ou os mais próximos aí, conversarem, baterem um papinho. Vamos dar uns 3 minutinhos. Vocês podem elaborar alguma pergunta. Depois nós passamos então para um momento de pergunta.